Salve, salve família Boleiros do Cartola 2020, tudo bem com vocês? Galera, comigo tá 100%, graças a Deus. Fazendo um primeiro vídeo, galera, de análise da rodada anterior e da próxima rodada. E antes de começar esse vídeo, peço para vocês, deixa aquele likezão maroto para fortalecer o nosso canal, como sempre, e nos ajudar a crescer. Não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, não te custa nada, venha fazer parte da família do Boleiros, se inscreva aqui embaixo no link vermelho e também ative o sininho de notificação, tá bom? E deixe aqui nos comentários para mim como você se saiu nessa rodada de número 25, você mitou, zicou, qual foi a sua pontuação, beleza? Galera, começando aqui, passamos aí dos 1.700 pontos, estamos muito bem no campeonato, graças a Deus. Fizemos aí, ó, vou mostrar aqui para vocês, 76,27, quase 77 pontos. Poderíamos ter melhor pontuação, né, se não tivéssemos errado no nosso capitão. O que aconteceu? De vez em quando eu gosto de fazer alguns riscos, né? Coloquei o Galhardo aí pelo confronto, mas infelizmente não deu certo, tá? Mas indicamos o Gabigol, que muita gente não indicou, cravamos que ele ia jogar, ele deu uma mitada. Então, quem colocou ele? Indicamos ele de capitão também, mesmo nulo. Olha aí, ó, no cartola ele ainda continua nulo, galera. Então, acertamos mais uma, tá bom? Importante é que vemos de mitadas sequentes aí, vemos de 100 pontos, de 90, 110 e agora quase 77 pontos. Lembrando que a média para essa rodada de número 25 vai ficar em torno de 40 a 45 pontos. Então vejo que nossa pontuação foi muito bem. No nosso time de valorização também ganhamos bastante cartoleta. E o nosso time de bons e baratos que postamos os vídeos semana passada, fizemos aí quase 70 pontos também e valorizamos quase 8 cartoleta. Então nossas dicas, graças a Deus, deram muito certo. Então, vou passar aqui para vocês, olha o nosso time aí, ó. Colocamos o Rony, indicamos deu certo, né? O Gabigol, né? Os dois laterais foram muito bem. O nosso goleiro, o técnico Abel também foi muito bem nessa rodada. Então estou muito feliz aí. Galera, vamos falar aí dos confrontos que passou, né? Como que foi a nossa análise aí, né? Falamos aí do primeiro jogo aí do Bragantino contra o Fortaleza, né? Cravamos aí que o Bragantino teria uma pequena chance de vitória, né? E se consolidou aí 2-1 em cima do Fortaleza. Jogando em casa, o Bragantino tem um time bom. Já são 5 jogos sem perder o Bragantino, são entre 3 vitórias e 2 derrotas. Então, deu muito certo. Passamos algumas dicas do lado do Bragantino e deu certo, né? O outro confronto aqui, falamos aí dos Atléticos, né? O Furacão contra o Galo, né? Cravamos aí que o Galo venceria, mas deixamos uma observação, que não seria um jogo fácil e não seria um jogo de vários gols. Cravamos aí 1-0 para o Atlético Mineiro e quem colocou o Vargas como nós deixamos de como dicas aí para vocês, galera, deu muito certo, graças a Deus, e quem seguiu a dica se deu bem. Um confronto que eu acho que foi muito mais fácil de analisar foi o do Palmeiras contra o Bahia, né? Cravamos aí que o Palmeiras ganharia jogando em casa de 2 ou 3-0 em cima do Bahia, né? Pegando o Bahia aí, vindo de 4 jogos consecutivos de derrota, né? O Palmeiras vem numa atuada super bacana, né? Então o Palmeiras indicamos 4 boas peças dentro do time do Palmeiras e deu muito certo, como o Rony, como o Veiga, né? Como o próprio goleiro aí que quase fez 13 pontos, então deu muito certo, galera. O Inter, né? O Inter contra o Botafogo, falamos muito desse jogo também, cravamos que o Inter ganharia de 1 ou 2 gols aí em cima do Botafogo. Erramos aí, né, na questão do SG, né? Porque infelizmente o Inter vem tomando gols e acabou tomando gol do último colocado aí, de mais de 5 jogos sem vencer, um time bagunçado, né? O Barroca não consegue acertar esse time e mesmo assim o Inter tomou o gol, né? Apostamos no Galhardo aí, principalmente como capitão. Infelizmente o Abel estragou o time, né? Os colorados aí que me perdoam a sinceridade, mas é o que ocorre. Vinha jogando muito bem o Galhardo como atacante, né? O artilheiro do campeonato, com 5 assistências e tudo mais. Mas jogando recuado, não pisando na área, ele não tem nenhuma chance de fazer gols. São mais de 7 jogos aí sem marcar. Mas cravamos aí que o Inter, né, inclusive indicamos o Patrick aí, foi muito bem também. Então deu certo aí, galera.
Outro jogo aí foi do Ceará e o Atlético Goianiense, né? Incrivelmente o Atlético Goianiense ganhou esse jogo, inclusive indicamos o Jean, falamos na live que ele poderia bater uma falta e um pênalti e deu certo, ele bateu um pênalti, pontuou e levou a galera aí ao delírio, deu muito certo aí. Um jogo que nos decepcionou bastante, né? Não digo nem que erramos aí no nosso cálculo, mas foi entre o Goiás e o Grêmio, né? 0-0, mesmo o Grêmio vindo aí com um time todo reserva, um time misto praticamente, o Grêmio era totalmente favorito, né? Que até nessa rodada passada o Goiás era o último colocado, né? Então, demos algumas dicas aí. A parte defensiva e o goleiro, inclusive o goleiro o Vanderlei estava no nosso time principal, deu muito certo. Agora, quem apostou em Churin, PP, né, na parte ofensiva, não deu muito certo, não houve muita pontuação, deixou aí a desejar esse jogo aí. Né? Outro jogo que cravamos uma vitória aí foi do Flamengo em cima do Santos. Logicamente, eu não previa uma goleada de 4-1, né? Mesmo aí visando que o time do Santos foi totalmente reserva, né? Mas pelo lado aí do Flamengo, falamos que seria um jogo aí de 2-0, 2-1, né? E cravamos que o Gabigol iria deixar o dele. Inclusive o cara deixou dois, mesmo sendo de pênalti, o mito voltou. Deu muito certo. Outro jogo aí, ó, Corinthians e São Paulo, né? Esse jogo nós conversamos bastante, galera, principalmente na live, né? Falamos que tinha um pequeno favoritismo para o tricolor paulista, pelo momento que o São Paulo vem vivendo, 3 meses sem perder, 14 jogos consecutivos entre vitórias e empates, né? Mais de 5 jogos aí com vitórias consecutivas, então era um time favorito, mas tinha, né, aquela situação que o São Paulo ainda não venceu o Corinthians na Neo Arena Química, né? A casa do Corinthians. E o que aconteceu? Esse tabu permaneceu. O Corinthians jogou redondinho, marcou bem, nem parecia ser o mesmo time que estamos acostumados a ver o Corinthians jogar nesse ano de 2020. E pelo outro lado, o São Paulo é um time bastante bagunçado, né? Volpe errando muito, quase tomou um gol aí no final do segundo tempo, né? Com um drible muito que para mim, ao meu ver, não se faz um goleiro, né? Mas deu certo aí no Corinthians, aí quem apostou no Otero, no Fábio Santos, né? Ótimo lateral, se deu muito bem. Outro jogo aqui que cravamos foi o Sport contra o Curitiba, né? Demos aí a vitória para o Sport entre 1-0 e 2-1 e consolidou mais uma vitória aí do Sport em cima do Curitiba, né? Inclusive pegamos uma última notícia agora, galera. O Curitiba, o técnico Rodrigo Santana, foi dispensado do Curitiba. Então não sabemos nos próximos jogos como esse time irá a campo e se, né, manterá alguma chance de algumas vitórias e pontuações para os cartoleiros, tá? Então deu muito certo aí quem apostou no Thiago Neves, né? No Patrick, o Sport jogou muito bem, tá? Falando do último confronto que por enquanto está ocorrendo, né, até a postagem desse vídeo, que era do Vasco e Fluminense. Falamos aí que seria um jogo muito complicado, né? Por ser um jogo, um clássico carioca, né? Todo jogo, todo clássico é complicado. Mas pelo momento que o Fluminense está vindo no campeonato, né? Diferentemente aí do Vasco, né? O primeiro colocado da zona de rebaixamento, o Vasco teria uma chance de vitória. E por enquanto está se consolidando aí a vitória do Fluminense. Beleza, galera? Pedindo aí, passando para vocês, deixa aquele likezão maroto, se inscreve no nosso canal, vamos fortalecer e vamos crescer. Vamos então analisar a rodada de número 26 para vocês, beleza? Vamos lá então, galera. Vamos analisar então a rodada de número 26. Lembrando para vocês que não valerão dois jogos, São Paulo e Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Fluminense, beleza? Fiquem espertos aí, tá? Então vamos falar do primeiro confronto, o Sport e Grêmio, tá? Mesmo aí o Sport jogando em casa, vindo de vitória, vejo um pequeno favoritismo para o Grêmio pelo momento e pelo time que tem. Não sabemos exatamente como que o Grêmio irá a campo, né? Nos últimos jogos, Renato vem
mistando o time, mas mesmo assim, ótimas peças para a gente se apostar em cima do time do Grêmio. Vejo uma vitória do Grêmio de 2-0, tá? Olhando outro confronto que eu acho muito complicado aí, que é o Inter, né, contra o Palmeiras, né? O Inter jogando em casa no último confronto, venceu o Botafogo, tá? Mas não é um time que vem trazendo confiança, né? Perdemos aí, digamos, o conforto do Galhardo, né? Aquelas mitadas maravilhosas. É um time que ainda não tá, perdeu o ajuste que tinha com o Cudê. E pelo outro lado, pegamos o Palmeiras, que já ao contrário do Inter, é um time que está ajustado, tem peças muito boas, sendo reservas ou não. O time está muito bem na competição, vem fazendo boas pontuações, vem trazendo gols. Então vejo sim, mesmo jogando fora de casa, vejo uma pequena chance de vitória para o Palmeiras. Um jogo para mim de 2-1 para o Palmeiras, ok? Falando do Curitiba e Botafogo, um jogo muito complicado de se apostar. Praticamente aí os colocados, né, do Z4, né? Botafogo último colocado, Curitiba lá embaixo também. Mas por jogar em casa, né? Um pequeno favoritismo para o Curitiba, né? E vejo boas peças para a gente apostar no Galdesani, no Sabino, no goleiro Wilson e também no Giovanni Augusto. Pelo lado do Botafogo, eu não correria um risco, tá? Vejo um jogo aí de 0-0 ou 1-0 para o Curitiba, ok? Falando aí o outro confronto, Vasco e Santos. Vasco aí o 17º colocado, Santos, né, vindo aí de uma goleada, mas se voltar Marinho, né, o elenco praticamente do Santos, vejo favoritismo para o time do Santos, lembrando que tem duas, três peças do Santos que, jogando fora de casa, pontua melhor para os cartoleiros, então há peças boas para se apostar. Veja o jogo aí de 2-1 para o Santos. Bragantino, né, o primeiro jogo aí do domingo, não, o segundo jogo do domingo, perdão, o Bragantino contra o Atlético Paranaense. O Bragantino vindo de vitória, como eu havia falado para vocês, vejo sempre um pequeno favoritismo quando o Bragantino joga em casa, né? Falamos nos últimos jogos e foi o que consolidou. E o Atlético Paranaense vindo de derrota jogando em casa, né? Jogando fora de casa, o Atlético não é tão bom assim, não é um time que traz muitas pontuações. Então vejo aí um jogo de 1-0, 2-1 para o Bragantino. Duas, três peças boas para a gente apostar ao lado do Bragantino. Flamengo e Bahia. Para mim, um dos confrontos mais fáceis de comunicar a vocês. Flamengo vindo de uma goleada em cima do Santos, de 4-1, e o Bahia também vindo de uma derrota goleada contra o Palmeiras, tá? Jogando em casa, favoritismo para o Flamengo é maior. Flamengo no último jogo jogou muito bem, né? Era até para ter sido mais gols, perdeu vários gols aí contra o Santos. Ótimas peças para apostarmos aí no Flamengo. A minha aposta para esse jogo do Flamengo é de 2-0 ou 3-1, beleza? Vamos falar do Fortaleza e Ceará, um clássico, um grande clássico, mesmo Fortaleza jogando em casa. Vina voltando, vejo um pequeno favoritismo aí para o time do Ceará, tá? Teria duas peças boas para se apostar pelo lado do Ceará e uma peça razoável para se apostar do lado do Fortaleza. Correria um pouquinho desse confronto, galera. Eu acho que tem outras peças boas para a gente apostar, tá bom? E o último jogo, Corinthians e Goiás, né? Como falamos aí, Corinthians vindo de vitória em cima do São Paulo, do primeiro colocado, está confiante. O Corinthians jogou ajustado, marcou muito bem. Então, se permanecer com essa atitude jogando em casa, é muito favorito em cima do Goiás, tá? Peças boas como o Otero, né, como o Fábio Santos, né? Dá para se apostar do lado do Corinthians. Veja um jogo aí de 1-0 para o Corinthians, tá bom? Galera, esse foi nosso primeiro vídeo de análise da rodada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão maroto.
Se inscreva no nosso canal, não lhe custa nada, vamos fortalecer o canal. Venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, link aqui embaixo na descrição, é só clicar e deixe seus comentários também. Logo, logo sairá os nossos vídeos aí de dicas, time principal, valorização e bons e baratos. Então fiquem com Deus, um ótimo final de semana e fui!